Boa noite, meu povo lindo, maravilhoso, todo mundo muito bem-vindo. Como vocês estão hoje? Então, sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje do Pode Litera. Mais uma live aqui com a gente, com essa autora maravilhosa, Nana. Hoje nós temos a Nana com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre seus livros. Então, se preparem que hoje vem coisa boa por aí. Então fique com a gente. E aí, vamos esperar a nossa maravilhosa hoje entrar pra gente conhecer um pouquinho mais sobre ela. Deixa eu já convidar. Aqui, deixa eu travou. Então, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Olá! Opa, consegui. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Tá me vendo, meu amor? Tô ouvindo. Desculpa que eu sou meio enrolada com essas coisas. Fica em paz. A gente vai se enrolando aqui, entendeu? E se desenrolando também, tá tudo certo. Tá bom. Bom, pra gente começar a nossa live, eu vou pedir pra você se apresentar, falar de onde você é e já perguntar que como começou esse seu mundo literário, esse seu mundo de escritora. Eu sou Nana Pauvoli, sou autora de romances eróticos, de romantasia também. Eu tenho mais de 60 livros publicados e eu comecei, o meu primeiro livro eu escrevi com 11 anos de idade. Então, já tem 40 anos, foi 40 anos atrás eu escrevi o meu primeiro livro. E foi meio que uma brincadeira, uma aposta com um amigo, mas antes eu já gostava muito de escrever, mas eu escrevia coisas pequenas, né? Contos, mas um livro mesmo, a primeira vez foi com 11 anos. Caramba! E assim, como que foi depois disso? Você começou a uma plataforma diferente ou você já foi direto pra Amazon? Não, eu com 11 anos, claro, eu não mostrei nada, né? Eu só guardei Uhum. para mim, eu tenho aqui dois baús com muita coisa escrita. E mais ou menos uns 14 anos atrás, em 2011, eu o que eu fiz? Eu fui mostrar o meu trabalho num antigo site que não tem mais, que é o Bookers. Tá dando pra ouvir? Eu acho que saiu, né? Sim, tô Ah, te ouvindo. voltou. Esse site eu colocava. Tá. Esse site eu colocava alguns trechos de livro. E foi ali que eu comecei a fazer meu público. Eu ia colocando capítulos, né? Todo dia, cada dia eu colocava um capítulo. Dali eu fui para um blog de uma amiga, comecei a escrever no blog. Do blog eu fui para o Wattpad. E no Wattpad foi quando a Amazon veio para o Brasil. Eu fui uma das pioneiras na Amazon, assim, eu descobri sozinha, pesquisando, né, plataformas que eu já colocava em algumas. Eu descobri a Amazon, eu fui meio que investigando como é que fazia na época, era meio complicado, e aí comecei na Amazon em 2013, se eu não me engano, 2012 ou 2013, foi exatamente o ano que a Amazon veio para o Brasil. Entendi. Quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Bom, o maior desafio que a gente tem é de mostrar o nosso trabalho, né? Sem saber se alguém vai querer ler, se alguém vai gostar ou não. E ainda mais porque eu comecei quando eu fui colocar o meu primeiro livro na internet, eu coloquei um livro que é bem erótico, um livro muito polêmico. Então, assim, eu já comecei mostrando muita coisa e a chance de ter uma negação ali, de ter um público que não gostasse, era bem grande. Mas foi o contrário, assim, eu lembro que eu comecei, o primeiro dia, eu sempre conto essa história, porque o primeiro dia que eu vi lá o capítulo, foram 6 pessoas que estavam acompanhando, e quando eu terminei o livro,
já tinha mais de 2.000 pessoas acompanhando. Então, assim, cresceu muito rápido e ali eu vi que dava para eu ter que eu tinha público, né? E podia investir nisso. Então, assim, as maiores dificuldades, no início eu usei muito, eu coloquei muito meu trabalho de graça na internet para conseguir esse público, para tornar meu nome uma coisa, um nome conhecido, né? E Hoje claro, é tem uma também a das. questão do preconceito. Hoje em dia tá até melhor. Sim, é verdade. Mas hoje é melhor, hein? Vou te falar, eu tenho experiência aí de 14 anos na estrada e eu posso te falar que no início foi bem pior. Assim, o preconceito era muito grande. Ter Sim, autora, mulher, brasileira escrevendo romance erótico era complicado. A gente abriu muitas portas. é verdade, é verdade. Uma das pioneiras, mas assim, uma das mais lidas. E é um sucesso até hoje. Seus livros são maravilhosos. Eu já li vários livros seus e os últimos que eu li, que você já lançou vários depois, né? Eu até peguei seu último lançamento, mas um livro que eu mais cheguei perto de ter você comigo foi no Senhor da Ira. Ai, foi que eu deslanchei Ah, mesmo. sim, a romantasia, né? Sim, eu tava sendo parceira de todos os livros e fui parceira Foi, essa deste romantasia livro. foi. Sim, a romantasia foi bem legal, porque foi um desafio, uma coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu escrevi com a Bia e com a Ive. E foi assim, uma coisa maravilhosa. Sim. Eu amei, foi uma experiência assim, única. Não, e são maravilhosos. Os três livros, os depois dele, os depois deles, são, então, sempre um sucesso. E como que é, assim, a mudança da Nana na escrita de antes e atualmente? Teve uma evolução muito grande? Sim, se eu paro para olhar, por exemplo, o primeiro livro que eu apresentei, que foi A Colheira, em 2011, e vejo um dos últimos livros que eu escrevi, Pecadora mesmo, por exemplo, eu vejo que teve uma evolução muito grande, né? A gente aprende, eu acho que quando a gente começa a escrever, apesar de eu já vinha escrevendo desde muito nova, era uma coisa muito autodidata, era uma coisa só para mim. Quando a gente começa a mostrar para o público, é diferente, a gente tem outras reações, né? É diferente da visão que eu tenho. Cada pessoa que vai ler um livro, ela vai ter uma visão diferente daquele assunto, daquele. Ela vai ter uma interpretação. Tem gente que ama um personagem, tem gente que odeia o mesmo personagem. Então, assim, eu acho que eu fiquei muito mais madura na construção, no emocional, na parte da construção mesmo da história, dos personagens, de fazer uma coisa mais coesa e mais que as pessoas se identifiquem. Então, eu arrisquei também muito mais. Então, assim, hoje a escrita, eu acho que a gente, conforme vai escrevendo, vai ficando cada vez mais maduro, melhor, né? A gente acaba aprendendo. Sim. Você imaginava que chegaria a tanto sucesso como tem hoje? Não, eu penso assim, uma coisa que sempre foi um sonho meu foi escrever, né? Escrever e ter leitor. Porque escrever, eu sempre soube que eu ia escrever minha vida inteira. Para Uhum. mim, escrever, eu sinto como se fosse uma coisa muito natural na minha vida. É como respirar, é como viver mesmo. Então, assim, escrever eu sempre faria isso. Só que é diferente quando a gente escreve e tem um público, né? Então, eu ficava com aquele sonho. E quando isso começou, quando as pessoas começaram a me responder, a me falar as impressões que elas tinham do livro, eu comecei a gostar demais disso. Então, e quando esse público foi aumentando, eu fui vendo. E eu tenho públicos muito diferentes. Eu tenho públicos que gostam de determinados temas, tem público que não gosta, tem público que gosta, porque eu também sou muito versátil na minha escrita. Uhum. Então, assim, vai ter um livro meu que vai ser muito erótico, como algum livro da minha série Fetiches, e vai ter um livro que vai ter pouquíssimo erotismo, como, por exemplo, a minha ideologia Dentro de Mim, Dentro de Nós, em que é bem mais tranquilo, bem mais focada no romance. Então vai ter um grupo de leitores que vai gostar mais de um, de outro, ou leitores que vão gostar de tudo, ou leitores que não vão gostar, e tá tudo certo, né? Mas assim, hoje eu penso que eu sou uma pessoa muito sortuda, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu posso viver do meu trabalho, e é muito difícil a gente conseguir manter um público e manter um público fiel e conquistar mais gente
com tanto tempo de estrada, porque a gente vê que às vezes é uma coisa muito rotativa. Entra Uhum. autor, vem um autor, os autores novos estão surgindo o tempo inteiro, coisas novas, né? Novas visões, novas. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir manter uma, como é que eu vou dizer, uma constância, né? Nesse meio. Mas assim, eu fico muito feliz de ter isso, de ter um público, e cada vez que as pessoas vêm para me dar um feedback, seja positivo ou negativo, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de saber o que, que o leitor está sentindo. Porque o meu objetivo com os livros é causar emoções. Sim. Eu quero que o leitor ele sinta emoções. Mesmo que às vezes não sejam as emoções que eu desejava, mas se ele sentiu, se ele se identificou, se ele vivenciou alguma coisa ali no livro, já é super legal. Então, assim, eu me sinto, parece que eu não trabalho, parece que eu estou me divertindo o tempo todo, né? Meu trabalho é uma coisa, é um lazer. Não, mas é maravilhoso trabalhar com uma coisa que você gosta e tem aquele prazer de escrever, não é uma coisa cansativa, é uma coisa que você faz com todo amor. E Sim. aquela coisa, né? Quem é nós pra agradar todo mundo? Se nem Deus agradou, quem é nós? Não, É verdade. a gente não pode É, e nem ter daí essa pretensão, né? Porque sim, tem que sim. saber que é de tudo diferente. Sim, é verdade. Porque uma pessoa pode ler e amar, uma pessoa pode ler e odiar. Então são visões diferentes. Pode ser que a pessoa tenha uma visão diferente, né? Normal. Então, cada livro é um livro, realmente. Tem alguns que a gente vai amar de paixão, que a gente vai lembrar sempre, e Sim. tem outros que a gente fala assim, não, aquele ali não recomendo. Mas é coisa de cada pessoa, né? Opiniões a gente fala que todo mundo tem, e é sobre. É sobre. Sim. E de onde vêm as suas inspirações para criar histórias tão intensas? Eu acho que essa pergunta sempre é a pergunta mais difícil para responder. Eu fico sempre pensando nessa. Eu nunca consigo responder essa pergunta bem, porque eu não consigo explicar de onde vem a inspiração. A inspiração parece que tá comigo o tempo todo. O tempo todo eu estou sentindo como se uma parte minha estivesse Uhum. observando como autora. Uma parte minha está vivendo a vida e a outra está sempre ali observando. Então, qualquer coisa, uma coisa que você me fale, às vezes eu tô bebendo com um amigo, com uma amiga e caramba, isso aqui dava uma cena de livro e tal. Então, às vezes assim, já aconteceu de estar no bar, por exemplo, na Lapa e ver um casal e a história vem na minha cabeça daquele casal formada já, eu, sabe, desesperada para chegar em casa para poder anotar aquilo ali. Então, assim, às vezes uma cena que eu vi, uma coisa que eu escutei. Então, eu acho que eu vivo muito inspirada. Inclusive, a minha dificuldade é ter o tempo de colocar tudo isso, né, em prática, porque a minha cabeça fica fervilhando, são várias ideias. Eu tenho muitos livros na cabeça aqui, esperando a vez deles, já prontos. Caramba! Então os personagens da sua cabeça pode nascer a qualquer momento, num parque, num shopping, num bar, ou você já fez algum livro Sim, inspirado em assim, em amigos, familiares. sim, já. Até em mim mesma, já fiz algum livro inspirado em mim, uma época que eu fiz 40 anos, que eu me separei, e que muita coisa mudou na minha vida, e eu escrevi um livro chamado De Volta ao Prazer, que foi um livro que a personagem ela tinha 40 anos, ela estava recomeçando, e claro, ali é muita ficção, mas eu coloquei coisas da minha vida ali. Então, assim, é muita ficção misturada com realidade, coisas da minha vida pessoal eu explorei no livro. E já aconteceu, por exemplo, livro que eu estou escrevendo agora. O personagem masculino é baseado não, mas assim, ele tem algumas características de um grande amigo meu. A parte dele de infância, as coisas que eu vi, as dificuldades que ele enfrentou. Então, assim, algumas coisas que as pessoas me contam, que eu falo, e é muito engraçado, porque quando eu estou em algum lugar, quando eu encontro alguém, que a pessoa fala assim, você trabalha com o quê? Aí eu falo, eu sou escritora. Aí, essa frase é certa. Ai, minha vida daria um livro. Deixa eu te contar que minha vida. Aí é muito engraçado que todo mundo tem uma história, né, para contar. Sim, é verdade, todo mundo tem. Você tem algum personagem que foi mais difícil de escrever? Olha, alguns personagens, devido ao enredo ou à complexidade dele, é difícil, né? Eu vi aqui a Laurentino, ela comentou assim: recomeço do meu jeito
tem meu coração todinho. Foram livros que têm personagens realmente difíceis. Do meu jeito, foi um personagem que a história dele é assim, eu escrevi uma série chamada Série Segredos, com 5 livros, e durante a série, cada livro é de um irmão, né, de uma família de fazendeiros em Minas Gerais. E durante a série a gente vai acompanhando a história do pai e da mãe deles, que tem todo um segredo ali por trás do que aconteceu com a mãe e com o pai. E as leitoras já sabem que teve uma coisa ruim que aconteceu com a mãe. Então, era uma história que eu demorei, porque eu sabia que ia ser a minha melhor história, assim, pra mim é a melhor história. Porque eu sabia que eu ia ter que ter uma profundidade, que ia ser difícil trabalhar, são temas muito complicados, muito difíceis. E eu segui é um livro que eu pego eles desde o momento em que eles ficam juntos a primeira vez, que começa o livro, que eles se conhecem, até o momento final da vida deles. Então o livro passa toda a vida deles, entendeu? Então assim, foi um livro complicado, foram personagens complicados. Mas para mim o pior de tudo é escrever, e é uma coisa que eu nunca mais faço, eu fiz poucas vezes, é escrever sem estar sentindo que aquele livro é o livro da vez. Tá. Escrever por algum motivo, ou para poder entregar, ou por promessa. Se eu fizer isso, aí se torna um trabalho difícil, porque eu tenho que me sentir conectada com o personagem, eu tenho que sentir que é a vez dele falar comigo. Então, já aconteceu, por exemplo, o primeiro livro dessa série Segredos, era Proibida. O último livro era Ferida. Só que quando eu estava escrevendo Proibida, escrevendo ainda, o personagem de Ferida era o mais velho. Ele apareceu, eu fiquei enlouquecida por ele. Eu falei assim, eu tive que mexer na estrutura toda que eu montei da história para ele ser o segundo livro, porque eu não ia conseguir escrever. Aliás, o primeiro eu já estava doida para terminar para poder pegar ele. Tanto que ele é o único dos irmãos que tem 2 livros. Porque assim, eu fiquei muito apaixonada por ele. Então, a dificuldade para mim é escrever quando eu não me sinto conectada com a pessoa. Então, eu tenho que... Por isso que muitas leitoras às vezes falam assim, Nana, quando você vai escrever a história do fulano? Aí eu falo para elas, calma que vai vir a vez dele. Tem que esperar ele conversar comigo. Sim. Entendeu? Então, assim, o negócio é esse. A maior dificuldade é se eu não me conectar com o personagem. Tem que estar assim, ele tem que estar na sua cabeça falando assim, chegou meu momento, vamos escrever, agora sou eu, os outros podem esperar um minutinho, agora sou eu. E se não vir na sequência, né, tipo assim, você tá vendo uma série, aí daqui a pouco passa, não vou continuar a série, vou ter que pular essa série pra um que agora é o momento dele, aí você, tipo... Daqui a pouco vem o resto da série, mas esse aqui vai vir antes de tudo. Meio que passa do cronograma, né? Aquela coisa, não, vai vir antes de todo mundo. Tem algum fácil que você escreveu e, como assim, ele se escreveu sozinho? Tem vários livros assim foram muito fáceis de escrever. Eu lembro um que foi assim, acho que o mais rápido que eu escrevi, que foi Tudo por Ele. Foi tão fácil, tão rápido que eu sentei e foi, pum, quando eu vi já tinha acabado o livro. Então tem alguns, até porque quando o enredo é mais simples, quando é um romance ou um pouco mais clichê, é mais fácil da gente escrever, então é uma coisa que flui mais rápido. Agora quando tem um drama, ou tem um suspense, ou tem alguma coisa que você tem que fazer uma pesquisa, ou seguir data, então essas coisas acabam complicando um pouco. Eu acho que assim, quando é um romance clichê, como foi Tudo por Ele, ou A Fugitiva também foi um livro fácil de escrever. Então é um livro que é mais rápido, eu escrevo bem mais rápido. Quando você vai escrever, você prefere fazer um roteiro, ou você deixa fluir, ou a sua rotina de escrever é caótica ou um pouquinho organizada? Não, é muito organizado, eu tenho rotina de escrita, eu escrevo todo dia, a não ser, claro, quando eu dou meus intervalos ou eu tiro meus dias para fazer outras coisas. Eu tenho que responder os leitores, responder Sim, a gente, fazer as minhas outras coisas que estão relacionadas à literatura. sim. Mas, de um modo geral, eu tenho aquela rotina de escrita, né? E eu tenho que ter um roteiro, sim, não um roteiro completo, porque eu gosto de ser surpreendida, mas eu tenho que ter um esqueleto, né? Eu tenho que montar ali na minha cabeça as informações dos personagens,
as coisas que eu posso precisar lá na frente, para que eu não me perca. Quando eu tiver alguma dúvida, eu tenho ali um parâmetro. Mas não sou daquela também que tem que fazer tudo, e esquemas. Não, é uma coisa meio que um esqueleto, realmente assim. É uma base que eu crio, cenas que eu já sei que vão acontecer lá na frente e tal. Às vezes eu não sei o final, às vezes eu deixo o final meio que. Mesmo a gente falando, tem um final feliz, geralmente romance tem final feliz. Mas às vezes o final tem personagens que você fica sem saber, nossa, o que eu vou fazer com esse personagem? E aí, do Sim. nada, quando você está escrevendo, vem a ideia. Então, assim, mas eu tenho que ter uma base pronta. Você que não vai escolher seus personagens, né? Os avatares do seu personagem. Você escolhe antes de começar o livro, ou durante, ou após encerrar tudo. Tem que começar antes, senão eu não consigo. Eu tenho que, eu tenho que saber o máximo possível sobre ele. Eu tenho que saber como ele é, o cheiro dele, o que ele gosta, o que ele come, os defeitos, as qualidades. Eu tenho que me conectar. E aí eu gosto de imaginar, né, assim, que ele é daquela maneira. Então, eu gosto de ter um avatar. Por exemplo, eu escrevi agora meu último livro, que foi Atirador de Elite, Uhum. e o Marco na minha cabeça, o Marco Aurélio, ele era uma maneira. E eu fui procurar avatares e eu não achava nenhum parecido com aquele que eu imaginava. E eu falei, meu Deus, mas tem que ser esse aqui, porque às vezes eu até achava, mas ele tinha barba e ele não podia ter barba, porque ele era policial do BOPE. E aí eu ficava naquela coisa, né? E aí acabou que a gente tem hoje essa facilidade desses aplicativos que criam, né? Os personagens ali, as pessoas. E aí a Joyce, que é quem me acompanha, que é minha beta, tudo, ela fez para mim uma imagem, eu falei, nossa, esse aqui, esse é o cara. Então eu tive que imaginar, mesmo que seja um cara fictício, eu tive que imaginar na cabeça que ele era daquela maneira, porque ele era muito. Eu já tenho na minha cabeça assim o que eu acho que ele parece, então eu vou procurar um avatar que se encaixe ali nele. Hum, qual cena foi mais difícil de escrever emocionalmente? Nossa, foram muitas. Eu já terminei livros chorando, né? Já escrevi, parei de escrever porque eu tava chorando. Às vezes eu até coloco lá no meu grupo, eu mostro para as meninas, que eu falo, gente, olha o que aconteceu comigo, porque eu sei que aquelas cenas vão impactar. Então, tem cenas assim que foram bem difíceis. Tem um livro meu, uma duologia chamada Ódio e Amor, em que na parte. O primeiro livro é ódio. É um personagem que ele. O título é por isso, ele tem muito ódio. E a gente fica no livro querendo entender por que ele tem aquele ódio, por que ele tá fazendo tudo aquilo, né? Então, assim, como eu sabia, teve cenas que eu já ficava me preparando. Falava, nossa, agora vem aquela cena. Então, era uma coisa difícil, era uma carga emocional. A mesma coisa foi com Rendida, em que eu me baseei numa história de uma amiga, eu contei uma história de um abuso ali, que ela me permitiu, ela me pediu que desse um, um final bom ali, uma coisa boa para aquela personagem. E assim, então foi bem difícil, ainda mais porque eu sabia que eram coisas Sim. reais. Então, quando eu tenho noção de que aquilo ali realmente pode acontecer, de que aquilo é real, ou de que aquilo mexe com muitas coisas. Porque a gente é escritor e às vezes o leitor ele acha que a gente concorda com tudo que o personagem faz, e não é nada disso. A gente cria o Não. personagem, aquelas características, aquelas coisas são do personagem. Então, mesma coisa que escreve um livro de terror. Não é porque o cara está escrevendo um livro de terror que ele vai ser um psicopata, ou um serial killer, ou um Sim. vampiro, ou sei lá o quê. Então, assim, a gente escreve, mas a gente sente as emoções. Então, tem livros que realmente, quando tem essa carga emocional muito grande, acaba se tornando difícil. É, meio que, como você falou, são, às vezes, não só em histórias reais, né? Mas em pesquisa, todo livro, às vezes, a gente quer passar uma mensagem. Não quer que a gente concorde, não é porque a gente está escrevendo que, eu sou Sim. autor, eu concordo com isso. Não, eu estou Não. escrevendo para você entender que tem uma luz no fim do túnel, tem um jeito de sair dessa situação, tem um jeito de ter uma nova história, um novo recomeço. Então, é um Sim. jeito diferente de mostrar o final de uma história que você poderia ser triste, uma história que vai ser feliz. Que a pessoa que tá lendo também pode ter este recomeço, esse jeito de ser, né? Hum, Sim, verdade. Então, alguns livros aconteceram isso, recomeços, né? Recomeços
A Laurentina está falando aqui a mesma coisa. No começo teve uma cena em que eu sabia que ia ter um choque generalizado nos meus leitores. É uma cena que acontece lá, quase no meio do livro. E aí eu já sabia, mas ninguém imaginava, entendeu? Então, quando eu criei a cena, eu senti um impacto muito grande. E esse impacto que eu senti, os leitores também sentiram. Então, os leitores vieram falar comigo, nossa, aquela cena, teve gente que até falou comigo que ia abandonar o livro, porque não aguentou a cena, de tão forte que foi. E teve gente que continuou, porque tem toda uma coisa ali, né? Mas eu acho legal isso, porque assim, eu não gosto muito de ler livros rasos. Eu acho que todo mundo tem gosto, acho que a gente tem momentos, tem hora que a gente só quer ler alguma coisa pra gente ficar tranquila, se divertir e tal. Mas no geral, eu gosto muito de livros que me tragam emoções. Eu gosto de vivenciar isso. Quando eu leio livros assim, eu fico maravilhada. Geralmente, quando é autora nacional, eu já vou lá falar, nossa, sabe, eu fico impactada. Então é a mesma coisa que eu quero causar nas pessoas. E você causa, viu? Você causa muito impacto, viu, na nossa vida, né? Eu, como leitora, posso falar que eu já chorei em livros seus, já quis socar cada personagem, já passei raiva, já quis, assim, rir, quis tudo, entendeu? Sim. Que a gente sente de verdade aquela coisa como se fosse, assim, com a gente mesmo, né? Então, não tem nem como não sentir. A gente tem Sim, verdade. aquele jeitinho. E você arrasa demais, não tem o que falar. Não, eu fico, meu Deus, ela gosta de fazer a gente sofrer. Gosta. Nana, tá fazendo a gente sofrer neste momento. Qual casal seu mais te marcou? O que mais me marcou, tem vários, né? Assim, é difícil falar, mas o casal que mais me marcou foi com certeza o Mário e a Alice, do livro Do Meu Jeito, que é esse livro que conta a história deles. É um livro que começa em 1970, né? E vem até os dias atuais. Então, assim, é uma saga praticamente. Então, me marcou muito por acompanhar, porque assim, de todos os personagens que eu criei, o meu personagem masculino que mais amou, que mais se entregou, que mais se jogou, ele era muito apaixonado por ela, é o Mário. Então, assim, eu vivenciei as emoções todas dele, de alegria, de tristeza, de frustração, de felicidade, de tudo, tudo assim. Então, foi com certeza o casal que mais me marcou, foi o Mário e a Alice. Ahn, e pra quem nunca leu nada da Nana, qual livro você indicaria pra pessoa ler? Olha, eu sempre indico Pecadora, porque Pecadora foi um marco assim na minha vida. Eu escrevia muito os romances muito voltados para o erotismo mesmo, né? E Pecadora ele foi o primeiro livro em que eu dei uma segurada no erotismo e eu peguei mais uma questão assim que a gente poderia discutir e também eu usei um pouco de filosofia ali, eu trouxe algumas questões sobre a mulher, sobre religião, sobre filosofia, sobre as nossas perspectivas de vida dentro de um romance. Então, é um livro meu em que as pessoas que me conhecem, geralmente, ele é equilibrado entre o drama e o romance, Uhum. entre o erotismo e o não erotismo. Então, como ele tem esse equilíbrio, por exemplo, o romance que eu escrevi, que mais homens leem. Geralmente, os homens que são meus leitores, eles chegam por Pecadora. Eles vêm e falam, eu li seu livro Pecadora e gostei muito. Então, e é um livro que vai virar filme, né? Então, já foi filmado, no começo do ano que vem ele está nos cinemas. Então, assim, então eu recomendo tanto por isso, porque a pessoa vai ter a oportunidade de ler antes do filme ser lançado, e também por essa questão de ele ser um livro equilibrado, um livro que traz muitos temas atuais. Você falou que ele vai ser um livro lançado ano que vem, né? Pecadoras. Você teve participação no filme? Você acompanhou tudo do filme da direção, os atores, tudo? Você conseguiu ver atrás dos bastidores e tá junto de tudo? Sim, no início eles me passaram o roteiro, né? A gente fez algumas reuniões e tal. Claro, a gente tem que saber que o filme nunca vai ter como ser igual o livro, eles tiveram que tirar algumas cenas,
colocar algumas outras pequenas, mas tá assim, bem fiel. Mas, claro, não tem como, porque é um filme, né? Não é uma série. E aí eu participei do roteiro, eles me passaram os nomes dos atores para ver se eu concordava, concordei. Eu assisti filmagem, inclusive eu apareço no filme, eu tô lá no filme, tem cenas em que eu apareço. Então, assim, foi super legal. O elenco, a Isabel, né, que é a Raíssa Bratiglieri, nossa, ela tá perfeita. A Isabel, ela parece muito com a capa do livro, ela parece muito com a Isabel que eu imaginei, ela dá um show no livro. É, a diretora também é mulher, a produtora é mulher, então é todo uma equipe feminina ali por trás, um olhar feminino, que Pecadora pede muito isso, Pecadora fala muito da gente, da mulher, né? Então, assim, eu tô muito feliz. E o filme, ele ia direto pra Netflix, ou não sei, Prime, não sei, ele ia direto pra um canal, só que eles fizeram antes uma pesquisa, eles fizeram tipo, como se fosse uma pré-estreia, Rio, São Paulo e Ribeirão Preto. Eles fizeram e aí teve uma votação. As pessoas foram lá, tomaram um café da manhã, assistiram no cinema em primeira mão e aí votaram para dizer se eles preferiam que o livro fosse para cinema ou fosse direto, né, para TV. E aí mais de 99% preferiu o cinema, então ele vai ser lançado no cinema. Então por isso que ele demorou um pouquinho, que ele ia ser lançado agora em outubro. Mas eu acredito que comecinho de 2026 já tenha o lançamento. Mulher, que tudo, que tudo. Fico muito feliz por você ser uma autora que já está nos cinemas, né? Vamos parar assim. Caramba, é uma autora nacional que está chegando num patamar que muitas queriam estar neste momento. Então, meu coração tá assim, transbordando de felicidade de que você é uma das nossas primeiras, pioneira na Amazon e pioneira no cinema nacional, que vai estar ali com a gente, mostrando um livro totalmente seu na tela do cinema e vai estar também nos streamings. Eu tenho certeza que eu vou no cinema, eu vou assistir streaming e eu vou indicar sempre que eu puder, porque isso realmente é uma coisa assim fantástica. Eu fico muito feliz com um negócio desse. Você merece demais, com certeza. Eu não li o Pecadoras ainda, mas eu vou ler Pecadoras, vou assistir o filme e vou com certeza indicar sempre, porque você merece muito, muito, muito mesmo. Eu queria muito, assim, eu não sei se vai ser possível, mas eu queria muito que a gente tivesse na época da estreia, né? Tivesse uma pré-estreia, alguma coisa que eu pudesse convidar todas as pessoas que divulgam o nosso trabalho, todas as autoras nacionais que quisessem ir, pra gente fazer meio uma coisa de. Porque eu acho que, como foi com a Sui na Netflix, como tem várias autoras com filmes comprados, eu acho que quando uma de nós consegue e dá certo, significa que eles podem investir em mais autoras, né? Então, Com assim, certeza. que a gente vê muito, muito no Brasil uma presença muito grande do cinema, da literatura internacional com muito destaque. Então, quando a gente pode ter alguma coisa nacional se destacando, eu acho que é bom para todo mundo, né? Então, assim, eu espero que isso seja mais uma porta e que abra aí para todo mundo, né? Sim, e com certeza. Vão ver você, vão procurar outras autoras. Com certeza vai ter várias meninas agora. Você abriu a porta para as autoras nacionais terem esse desejo de querer ir atrás, de alguém ir atrás dela e querer fazer o livro delas. Porque eu vejo bastante autoras internacionais tendo livros publicados, né? A Colleen Hoover já está no seu segundo livro sendo publicado como Sim, filme. Aquele sim. até o Romance de Verão. Então, assim, são todas autoras internacionais, né? São gringas, não são daqui. Uhum. Então, quando virem que uma autora nacional alcançou esse marco, eu tenho certeza que eles vão começar a procurar mais sobre nós. Que aí as autoras vão ter essa porta, como você falou, aberta para novos Sim. horizontes. Quem sabe não vem uma série aí de outras pessoas, né? Então, são só Sim, e sucesso. outra coisa, eles procuram, né? Às vezes sim, a gente fecha, mas realmente efetivar e ser produzido, até conversei com a minha gente, ela estava falando, por exemplo, que às vezes são vendidos 100 livros nacionais para cinema no ano, assim, de vários gêneros, né? Mas às vezes nenhum.
é produzido, entendeu? Eu mesma já vendi uma série para Rede Globo, que não foi produzida. Eu vendi uma série para uma produtora internacional, que é a série Segredos, que também não foi produzida. Eu vendi Ódio e Amor para Glass, que renovou comigo agora, entendeu? Para fazer uma série. Então, assim, mas ainda não foi produzida. Mas a gente fica, às vezes, sendo procurado, a gente assina contrato e tal, mas às vezes, porque eles dependem também de procurar patrocínio, são várias outras coisas, então às Sim. vezes não consegue. Mas eu acho que se a gente tem um filme nacional que vai para o cinema e que é sucesso, significa que eles vão perceber que dá para patrocinar. Então, são várias coisas interligadas. Sim, com certeza. É verdade. Vai. Aí até a Rede Globo vai querer lançar o que tá com ele já. Vai querer lançar tudo. Vamos ver Nana em várias partes do mundo já, não só nos livros, como no cinema, nos streamings, em séries. Vai ser só Nana onde a gente olhar agora. Hum, tem algum vilão que você ama secretamente? No geral, ou É, só dos meus do livros? geral, né? Ah, eu sou apaixonada pelo Heathcliff, né, do Morro dos Ventos Vivantes. Ele é horrível, mas eu sou apaixonada, assim, falando de geral, de literatura geral. Eu sou super apaixonada por ele. Eu sou super apaixonada pelo Drácula, né, em todos os formatos, a história de vampiro do Drácula, eu amo. Então, assim, eu gosto muito de ler suspense também, então eu tenho vários vilões que eu acho que são super. Porque assim, não que eu concorde com o que o vilão faz, mas assim, o vilão é tão bem construído. Tem um livro do Stephen King, por exemplo, que é Mister Mercedes, se eu não me engano. Esse livro é bem interessante, porque ele começa com um carro Mercedes, um carro preto, atropelando e matando várias pessoas. Só que ele é tão genial que ele cria o assassinato pelo ponto de vista das vítimas. E aí você já cria um ódio mortal já no prólogo contra o vilão. Mas ao mesmo tempo você admira porque o vilão ele consegue escapar, ele consegue. Então, assim, é bem legal. É essa questão de mexer, né, com a tua emoção ali, essa construção bem feita. Então, assim, tem vilões que eu acho super legais. Eu tenho alguns personagens meus que eu também coloco numa categoria assim de vilão, claro que no final ele acaba se arrependendo e tal, mas que ele fica ali naquele limite entre o bem e o mal. E aí eu também gosto muito de trabalhar, porque quando a gente tem personagens que são antagônicos, que geralmente são os personagens mais ricos, porque é ele que causa o caos na história, é ele que cria a confusão, é ele que faz o emocional da gente balançar. Sim. É, até porque tem Rafael Montes, né? O Rafael Montes tem livros, assim, são Sim, puro, né? O molho do sim, suspense, de tudo ali, né? Então, até tem um filme sim, baseado no livro dele, que chama O Menu. sim, eu sei, Exato. E aí eu fico assim, gente, é sim. um negócio, né? E Que tem a série, né? Ele fez uma série também, não foi o Jantar Secreto, foi, ai meu Deus, da menina, esqueci o nome, que teve a série. Porque eu até tava vendo na internet que as pessoas estavam reclamando porque o vilão era horrível. Gente, o filme, o livro, o filme, é isso. Então, lê e vê quem quer, quem gosta, quem tá preparado emocionalmente. Se você tá começando a ler e você sabe que é um suspense, que tem um assunto pesado ali no meio, não lê, entendeu? Acho que não vale a pena você ficar, eu não vou pesar a mão porque tem público que é sensível. Esse público que é sensível não pode ler e não pode procurar um tipo de livro assim, né? De filme assim. Eu, por sim, exemplo, quando quero ver terror, eu quero ver terror mesmo. Se for ver uma coisa que é exatamente. boba, pra mim não é terror, então não quero ver. Não vai chegar ao ponto que eu quero, porque eu gosto de Exatamente. terror. Tem, tem que ter aquela coisa, o livro é desse gênero que tem que ser, tanto o livro quanto se fizer uma série ou algum filme, é a mesma base, não muda nada. Isso. E o que não pode Isso aí. faltar num livro da Nana? Nunca pode faltar o romance, né? O romance ali é o principal. Eu amo a questão da construção do romance, desde o primeiro olhar, desde a primeira sensação, até o primeiro beijo, o primeiro eu te amo, a primeira
transa deles, a primeira desavença, tudo até o finalzinho. Então, assim, um romance, eu sou muito chata quando não tem romance em qualquer coisa, por exemplo. Até no filme de terror. Se tiver um filme de Uhum. terror que tem um romancinho rolando ali, eu vou adorar. Agora, se não tiver, vai ficar uma coisa mais seca, né? Também não pode Sim. faltar o erotismo, que eu acho que a sensualidade, o erotismo, eu acho que faz parte da nossa vida. Eu fico vendo muitas pessoas falando assim, hoje mesmo eu estava vendo não sei se ela é psicóloga, ela falando que as pessoas dão muito valor ao sexo, né? Que o casamento, tudo, claro, o casamento, o sexo é um complemento ali. Mas se você não dá valor ao sexo, vira uma amizade. Então não é mais casamento. Então, É assim, o verdade. sexo ele também tem o seu valor. Então ele tem um Sim. valor porque nós também somos animais, nós somos seres que temos hormônios, que temos necessidades físicas. Então, assim, o sexo na literatura, para mim, ele traz muito essa questão do humano mesmo, da nossa concepção enquanto ser humano. Então, claro, não pode ser uma coisa desgovernada, como eu abordei até num livro, aquele homem que eu escrevi, em que os dois têm transtornos sexuais. Então, eu abordei como aquilo ali faz mal para a vida deles, né? Afetava a vida deles de maneira negativa. Inclusive indo para outros vícios, como alcoolismo e tal. Mas, ao mesmo tempo, o sexo também é uma coisa saudável e o sexo ele Sim. envolve muitas questões de fantasias, de fetiches, coisas que às vezes o ser humano leva uma vida inteira para conseguir entender, ele se sente culpado ou não. Então, eu acho que a gente poder se conhecer enquanto ser humano e se conhecer também como um ser sexual, sabendo respeitar nossos limites e os limites dos outros, né? Sabendo o que pode e o que não pode fazer. Então, eu acho bem interessante. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa questão sexual também nos meus livros. Então, para mim, tem que ter um romance, tem que ter o erotismo, eu gosto, mesmo que quando não é muito erótico, mas tem que ter ali uma sensualidade, o erotismo, e tem que ter um bom enredo, uma boa construção. Porque, assim, Sim. por exemplo, o livro pode ter um enredo maravilhoso. Se eu começo a ler um livro e o livro é raso, por exemplo, é, Fulano entrou no quarto, deitou e dormiu às 6 da manhã. Acordou no dia seguinte para trabalhar. Pronto. Para mim já é um livro raso, porque que foi? Qual é a vantagem de se contar isso se você não conta as sensações? A fulana chegou cansada de um dia de trabalho, exausta, ela tomou um banho quente, Os e aí detalhes, ela né? Tem que resolveu ter os nem fazer nada naquela noite, ela detalhes. foi dormir. E que isso os detalhes e que sejam importantes para o enredo, para você conhecer a personagem. Quem é ela? Uhum. Por que ela está cansada? Por que você colocou aquilo no livro? Se você colocou aquela cena no livro, ela tem que ter algum fundamento ali. Então, são coisas, detalhes que eu acho que eu tenho muita preocupação nos meus livros. Eu me preocupo muito que as pessoas entendam essa construção. Então, assim, essas coisas para mim tem que ter. Aí, você tá falando assim, né, que né, o casamento fora dos livros tem que ter, né, essa pegação e nananana. Engraçado, vocês aí, autoras, escrevem hots, né, e cenas muito quentíssimas que a gente quer reproduzir e não acontece. Aí a gente faz o quê? Descer, não dá, entendeu? Vocês fazem muito detalhe, muita coisa ali, entendeu? E aí a gente quer tentar também, não dá certo, a gente fala, ah, não, não foi igual eu li aqui nesse livro, entendeu? Vamos reproduzir de novo. E aí não funciona, aí a gente fica só no desejo, aí não Isso dá aí. também, né? Eu também queria umas 20 páginas de cenas quentes, 15, 10. Tá rolando isso aí, entendeu? Pois é. É muito bom quando tem, né? Então, né? Mas assim, não é igual o que eu tô lendo, entendeu? Complicada essa parte. Vocês têm que Aham. reduzir um pouquinho pra caber no relacionamento dos outros, entendeu? Complicado isso. Olha, mas cabe, sabia? Eu tenho muitos relatos, inclusive de maridos, né? Que chegam para mim e falam assim em lançamentos, às vezes, quando a esposa vai e leva o marido fala para mim, olha, depois que a minha esposa começou a ler seu livro, de outras autoras de romance erótico, a nossa vida sexual melhorou muito. E eles realmente contam, sabe? Então, assim, a gente vê que na prática também dá pra gente utilizar isso. E até pra gente se conhecer melhor, porque quando a gente lê, às vezes, um livro, e às vezes você tem. Por exemplo, eu escrevi um livro em questão de sadomasoquismo, né? E algumas leitoras minhas me procuraram na época e falaram assim: Nana, eu gosto de uma coisa mais pesada, assim, não chega a ser sadomasoquismo.
Eu gosto de uma coisa mais pesada, mas eu sempre tive vergonha dessa minha preferência, que eu achava que era uma coisa errada. Então, assim, como isso, quantas coisas que nós temos, que nós achamos que é errado, que o outro vai falar, o outro vai pensar, entendeu? Que às vezes entre um casal na sua vida sexual, desde que você não ofenda ninguém, que você não faça mal com ninguém, nem a si próprio, então eu acho que o livro também ele leva a esse conhecimento. E também a você saber diferenciar o que você gosta como fantasia, mas que você não gosta na sua vida real. Também tem isso. Tem coisas que a gente gosta de fantasiar, mas não gosta de fazer, sabe? Então, Sim. são coisas diferentes. E o livro também traz muito isso. Eu acho que a gente aprende cada dia mais. A gente vai lendo. Então, assim, quando a gente aprende realmente essa parte, a gente aprende o básico. Aí, quando a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando, a gente vê que a gente conhece muito É, pouco. A gente conhece nada. Aí que a gente fala, vamos tentar isso aqui, ver se a gente gosta. Vamos sim, tentar isso aqui, ver se a gente gosta. Aí você vai ticando na listinha de já fiz, gostei. Já fiz, não gostei. Então é xizinho e check. Então, é uma coisa sim. que o mundo literário ele abriu. Outra coisa, assim, por exemplo, eu tive um vídeo, né? Eu fiz um vídeo pro meu post literário, né? Pro meu perfil literário, que ele chegou a quase 1 milhão de visualizações. Só que ele foi derrubado da plataforma por quê? Muitas pessoas denunciaram ele falando que ele era vídeo impróprio, que ele era vídeo de pornografia. Uhum. E era, assim, somente um trecho do livro, nada assim muito, né? Pra quem não leu o contexto, né? Porque furou muito a bolha do negócio. Pra quem não Aham. leu o contexto, achou que aquilo era muita coisa. Então, ele foi tirado da plataforma. Então, assim, É. as pessoas são muito também mente fechadas, né? Muito mente fechadas. Porque os comentários que Muito, desciam ali, falavam as muito. coisas, eram, nossa, agora é pornografia literária, e nananana. O preconceito de não ter lido e não É. pesquisar é muito, muito. E era um trecho tão tranquilo, Uhum. assim, que qualquer autora, Muito. sabe? Então, é uma coisa que o pessoal também não procura saber. Então, Sim. fica nessa coisa, nessa bolha deles e acha que tudo que a gente lê é uma pornografia literária. E não é, não é. Tem história, tem enredo, tem o drama, tem o Sim, choro. Não tem acha só aquela mesmo. parte. Exatamente. Sim. E qual é o problema de ter o erotismo também? Qual é o problema? Como a gente estava falando aqui desde o início, né? O erotismo faz parte da vida. A pessoa que fica sufocando muito isso vai sentir em alguma outra coisa. É o que eu sempre falo. Eu falo isso no livro Pecadora, né? Porque ela acaba se achando uma pecadora, por questão da luxúria. E tem um momento lá em que algum personagem fala com ela, né? Que a irmã dela, por exemplo, a irmã dela fica fazendo intriga na vida das pessoas, fica fazendo um monte de coisa. Então ela tem outro pecado. Ela pode não ter o pecado da luxúria, mas ela tem ali outras coisas. Pode ser uma avareza, pode ser inveja, sabe? Pode ser outra coisa, a ira. Então, assim, não quer dizer que você não tenha uma coisa que você, eu sou santo. Não. Então você acaba, às vezes, direcionando uma coisa que poderia ser saudável para se tornar uma coisa que não é. Então, Sim, é uma frustração também. Então, assim, as pessoas são muito isso, as pessoas gostam muito de criticar, de falar do outro, de falar de coisas que não leu, ou não viu, ou não assistiu, ou não conhece, porque para ela aquilo incomoda de alguma maneira. sim. É verdade. É verdade. Se você pudesse viver em um dos seus livros por um dia, qual você escolheria? Nossa, tantos, hein? Tantas histórias que eu gostaria de ter vivido ali, porque muitas que eu me emocionei, né? Muitas que eu gostaria só para ver o personagem de perto, porque eu gosto muito, eu acabo me envolvendo com os personagens, alguns para mim se tornam como se fossem, sim, como se fossem íntimos, sabe? Tanto, eu conto essa história, as pessoas não acreditam, mas eu tive dois casamentos. O meu primeiro marido, ele tinha ciúme do meu personagem, do Theo Falcão. Ciúme mesmo. Falava assim, só quer saber do Theo Falcão, só quer ficar com o Theo Falcão, você é só Theo Falcão. Ele tinha ciúme porque eu era um personagem que eu era tão apaixonada por ele, só até hoje. E, assim, pra você ver como é que é a força que o personagem tem na minha vida e às vezes na vida das pessoas que estão perto.
Mas eu acho que se eu fosse viver um dia, eu ia querer viver uma coisa muito diferente, muito fora da realidade. Então eu viveria uma história de romantasia, por exemplo, ou a história do Baltazar, que é o vampiro com a loba, Uhum. ou a história do Ryuki, dos Alfa dos Cárpatos, né? Do Senhor da Ira, porque seria um mundo de fantasia, um mundo extraordinário. Então, assim, viver 24 horas no mundo, já que a gente pode escolher, então vamos escolher o mais fora da realidade. Ah, eu acho que eu ficaria aqui o Ryuk, viu? O Ryuk é. Ele tem aquele molho dele, sabe? Ele é o Ryuk, né? Sim. Eu chamo ele de casamenteiro. Eu chamo ele de casamenteiro. Gosto dele. Eu falo que ele É, é aquela pessoa que preza o casamento, né? Então eu chamo ele de casamenteiro. sim, ele queria muito, né? Poxa vida. Você tem uma mania quando você escreve? Não, eu não tenho mania, mas assim, por exemplo, eu gosto de ter as minhas coisas perto e eu gosto de ter um caderno sempre. Por mais que eu tenha notebook, computador, celular, tablet, em que eu tenho minhas anotações ali, se eu não tiver um caderno perto, eu me sinto muito vazia, porque quando eu movimento a minha mão na caneta, no lápis, a minha mente parece que funciona melhor. Então, às vezes, por exemplo, estou Hum, escrevendo e o capítulo está travado, né? Aí eu, meu Deus do céu, tô digitando, tá travado. Então eu pego o caderno, aí eu coloco lá. Fulana de tal fez isso, não sei o que. E quando eu vejo, tô lá escrevendo à mão. Aí a ideia veio. Eu deixo isso aqui e tô lá. E às vezes eu lembro de alguma coisa, eu vou lá e anoto. Então, assim, essa parte eu sou muito bagunceira do caderno. Então, geralmente, caderno eu tenho e eu vou rabiscando e eu tenho muitas canetas coloridas, porque às vezes eu tô escrevendo uma caneta e eu tenho uma coisa importante, eu vou lá com uma caneta colorida e ponho do lado. Então, assim, é uma mania que eu tenho. E a outra mania que eu tenho para escrever é que eu gosto de música. Então, quando eu vou começar um livro, geralmente eu já penso na trilha sonora do personagem ou dos personagens. E aí eu já começo, antes mesmo de escrever, enquanto eu estou trabalhando na minha mente, eu já começo a ouvir aquelas músicas que eu sei que aquele personagem curte. Então, durante a escrita, eu também gosto de fazer isso, colocar a música ali baixinho, para eu entrar no clima dele. Então, assim, são duas coisas: é o caderno e a música. Fora isso, não tenho mania. Até se tiver barulho, eu consigo escrever, não tem problema. você já teve bloqueio criativo? E como que você lidou com ele? Olha, eu sempre me orgulhei porque eu nunca tive bloqueio, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de criar a mesma rotina e tal. Mas isso aconteceu esse ano. Não foi um bloqueio, foi uma questão. Eu estava passando por problemas, por questões pessoais minhas, e aquilo afetou a minha escrita. Então, eu estava escrevendo o livro, eu parei, e eu fiquei um período sem escrever, e eu me dei esse tempo, né? Eu falei, não vou forçar, porque eu preciso resolver primeiro minhas coisas. Então, eu comecei a me focar no meu emocional, comecei a fazer umas meditações, comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo, para então eu poder voltar para o livro. Não foi uma coisa longa, foi uma coisa rápida, mas foi uma coisa que aconteceu. E quando aconteceu isso, eu senti que era uma coisa muito importante, porque nunca tinha acontecido, nada nunca me parou, sabe? Então, assim, escrever sempre foi uma coisa muito. Aliás, escrever é uma terapia para mim. Então, quando eu tô com um problema, escrever me tira da realidade, me ajuda também. Mas nessa fase, então, esse ano eu tive, sim, um bloqueio. Felizmente não foi longo, mas assim, que eu já tenho colegas que já ficaram 2 anos sem escrever. Não, não foi. Foi questão assim de um mês e pouco, 2 meses, não sei. Menos Sim. de 2 meses. Mas eu tive. É, do mesmo jeito que é terapia pra você escrever, é uma terapia pra gente ler os livros de vocês. É uma coisa que você falou, sai da realidade. A gente tem uma realidade tão conturbada durante a semana, uma rotina, né? Porque além de você escrever os seus livros, você tem a sua casa pra cuidar, a sua vida pessoal para cuidar, você tem a sua família pra cuidar. Então, não é só os livros, né? Você tem a parte fora deles também. Sim. E é a mesma coisa aqui, quando a gente tá lendo, a gente tá amando, a gente tá naquele momento bolha de leitora, que a gente não quer sair de lá de jeito nenhum.
Mas assim, tem partes da nossa vida que realmente a gente tem que parar, né, pra falar, calma aí, que é esse momento de respirar, porque não é o momento de escrever. Porque você sabe que se você escrever naquele momento, pode ser que o livro Sim. não saia como você quer, o livro saia errado, ou não dê nada certo. Parece que tudo vai dar errado Isso. naquele momento. Então, é sempre bom a gente respeitar o nosso tempo. O livro vai vir de Uhum. qualquer jeito, não é Sim, mesmo? Então, você parando 2 meses, 3 meses, 9 meses, o livro vai vir de vai. qualquer jeito. Então, é essa parte que é bom. De qualquer jeito, ele vai vir. O tempo dele só eu, eu autora, dirá. Então, é importante mesmo. E que bom que Sim. você nunca teve E não pode bloqueio. ser uma tortura, né? Não pode ser uma tortura. É verdade. Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Sim. Bom, agora eu vou te perguntar uma coisa polêmica, bombástica. Eu gosto muito dessa parte, que é o que nós, leitoras, podemos esperar do que vem por aí. Ah, tá. Então, eu comecei uma. Não é uma série, mas assim, é uma sequência de livros. É porque eu escrevi. Um dos primeiros sucessos meus foi Redenção de um Cafajeste. Esse livro ele trouxe muitas leitoras para mim e acabou virando uma trilogia, são 3 livros. Foi um livro que a editora Rocco comprou, a editora Rocco lançou. Quando completou quase 10 anos de lançamento, eles renovaram comigo ano passado, por mais de 10 anos. Então, assim, é um livro que eu sempre tive muito sucesso com esse livro. Ele sempre trouxe muitas coisas boas para minha vida. Esses livros, os 3, né? Que acabou virando uma série. E aí, depois disso, eu tive uma proposta da Storytel, de audiobook, para criar contos de livros que eu já tinha escrito. E aí eu Uhum. criei contos dos filhos dos personagens dessa série Redenção. Foram 3 contos. E aí eu colocar, mas isso era exclusivo para audiobook. E aí quando foi ano passado, eu fiz um conto para a Amazon de um deles, de outro filho. E aí quando depois eu fui e fiz o do Tony, que foi o Depois da Escuridão, que era o conto. Quando o meu contrato com a Storytel acabou de ser só audiobook, eu pude lançar também em livro, né, em formato de e-book. E aí, o que, que eu fiz? Eu lancei na Amazon esse ano, lancei o segundo agora, que foi Atirador de Elite, que é a outra filha, que é a Fabiana, e agora eu tô escrevendo o terceiro, que é da filha exatamente do Arthur, de Redenção de um Cafajeste, que é a Aninha. Então tá vindo aí um livro novo que eu tô escrevendo. A minha projeção é que ele saia em dezembro, tomara que dê tudo certo, já tá bem adiantado. Então, tô bem concentrada nele. E assim, o Atirador de Elite já foi bem diferente, porque já teve toda uma dinâmica dele ser um policial do BOP, um atirador do BOP, e a Stalker na história era a menina. Então, ela era a Stalker dele, não era ele. Então, assim, já teve uma dinâmica bem diferente ali. E aí, esse agora também tem uma dinâmica, eu não posso contar ainda, porque é meio que um segredo, que as meninas estão ansiosas para saber quem é o par romântico da Aninha, né, que é a personagem. E assim, é uma coisa também diferente. Ele é um personagem diferente. Ela tem uma história diferente com ele ali. E tá bem legal. Bem legal, assim, que eu acho que as pessoas vão curtir. Então, daqui a pouco, quando entrar novembro, eu já vou começar a soltar algumas coisas para as leitoras começarem a conhecer aí o casal. E depois desse livro que vai encerrar esses contos, né? Esses livros, você tem mais algum que você vai lançar? Não este ano, né? Mas já o ano que vem? Começar já com o pé direito? Tenho. Eu e a Ive Matarazzo, a gente está com a intenção de continuar a história dos vampiros. Eu lancei o do Baltazar, ela lançou o do Thorne. Agora a gente tem a intenção de continuar intercalando. A gente também está com um projeto dos Alfas dos Cárpatos, nós traduzimos para o inglês e nós também estamos mostrando para editoras. Então a gente está com um projeto aí para ver como é que fica. E eu tenho um livro que eu nunca escrevi livro de máfia. Esse ano passado agora eu escrevi A Máscara do Mafioso e eu adorei, que eu criei um mundo Mulher, esse ali, livro foi eu e a Gi Marchese, né? Só que a maravilhoso. gente, assim, com histórias diferentes. E lancei. Esse livro foi sucesso. Eu adorei essa experiência e eu lancei até com a Fruto Proibido na Bienal do Rio. Eu adorei e eu já tenho todo um projeto também para os 2 irmãos dele da família, né, para continuar. Então, a minha intenção ano que vem é intercalar
um livro de vampiro, um da máfia e um romance mais assim, voltado pro erotismo, mais pro erotismo mesmo. Então, intercalando, porque como eu te falei, eu tenho um público também diferenciado que gosta mais de uma coisa, que gosta mais de outra. Tem o pessoal da romantasia que me cobra muito. E eu tô ansiosa, porque eu já tenho tudo pronto, as escaletas, eu já tenho tudo, toda a história organizada ali. É realmente sentar e dar o meu tempo ali para escrever. E fora algumas outras que as pessoas pedem, né, mais antigas, que eu já tinha prometido, mas que eu também vou escrever ainda. Ah, quem sabe aí não vem uma live, você e a Ive, pra gente perguntar um pouquinho dos vampiros que vem aí, não é? Quem sabe a gente não faz um bem bolado com vocês duas, pra gente Vamos, ter sim, uma live especial com vocês, pra conhecer. Quem vamos. sabe a gente faz em temporada pré-lançamento, pra conhecer um pouquinho deles antes de lançar. Nó, Pô, ótimo. já quero, já vou marcar na agenda, Eu adoro. já vamos deixar anotado, Sim, com certeza. com certeza. Hum, Tem algum gênero que você ainda não explorou e gostaria? Gênero. Teve uma leitora que está aqui que ela perguntou se eu gostaria de escrever romance de época. Eu nunca pensei, apesar de ser historiadora, né? Eu acho que seria bem fácil, assim, já é meio caminho andado aí para mim. Eu já tenho algumas coisas rabiscadas, mas assim, ainda não senti que é a hora do romance de época. Eu gosto muito da questão do suspense. Eu arrisquei no suspense só uma vez com o livro A Sombra da Luz. E eu gostei muito da experiência. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. É um suspense, mas, assim, eu já tenho até alguma coisa rabiscada, que eu já me prometi, que é uma série, né? Que é O Fogo de Hades. Esse livro, ele tem um suspense ali, uma questão policial muito grande. Mas é uma coisa que eu ainda não me sinto preparada, porque ele é meio que ele puxa muitos assuntos, eu tenho que estar muito antenada, eu tenho que estar muito focada só nele para não deixar a ponta solta, sabe? Eu ainda não me sinto preparada para ele, mas é uma coisa que no futuro eu quero explorar. Sim. Ahn, Se você pudesse dar um conselho à Ana do passado, o que você falaria pra ela? Eu falaria para ela fazer o que ela fez, não desistir. Não desistir da. Porque assim, teve momentos em que eu achei que eu nunca ia poder viver da literatura. Porque a gente hoje tem uma vantagem que é a internet, que são as redes sociais, que Hum, são os e-books. Você não. Porque eu lembro que até antes, né? Eu era bem nova, eu pegava e eu ficava digitando os livros, ou às vezes até em máquina de escrever mesmo. E para mandar para a editora, mandava cartas para a editora que nunca foram respondidas, então era uma coisa muito mais difícil. Então hoje a gente vê pela Amazon a questão de autoras independentes, né? A gente chega ali, coloca o nosso livro e divulga, e faz parceria, e lança o nosso trabalho, e tem o nosso público. Então, assim, isso facilitou muito a nossa vida, muito mesmo. Então eu diria para a Nana não desistir, porque teve momentos em que ela pensou assim, não, eu vou escrever só para mim e nunca vou mostrar para ninguém. E ela não desistiu, ela ficou o tempo todo buscando caminhos e tal. Então eu falaria para fazer a mesma coisa. E para ser muito honesta com a escrita, eu sou muito honesta com a minha escrita, assim. Eu tento não me. Como é que eu falo? Não seguir apenas moda. Eu gosto de escrever coisas, como eu te falo, assim, eu gosto de sair da minha zona de conforto. Se eu tiver que ficar na minha zona de conforto, e, por exemplo, eu vou escrever porque, vamos supor, tá na moda escrever muita coisa com médico. uhum. Então, aí vamos supor, eu vou escrever agora médico porque tá na moda. Não, que eu não tô criticando isso. Não tô falando que quem faz não tem que fazer. Tem que fazer. Eu tô falando eu como autora. Eu gosto muito de me sentir conectada à história. Então eu tenho que sentir que aquele momento é da história. Por exemplo, tem livro meu que eu tenho certeza que vai flopar quando eu escrevo. Eu falo, cara, a Amazon não vai gostar, os leitores da Amazon não vão gostar desse livro. E às vezes eu me surpreendo, porque os leitores falam para mim. Um exemplo foi Nos Braços do Pecado. Quando eu escrevi, eu falei, eu tenho certeza que as pessoas não vão gostar desse livro, esse livro não vai vender, porque ele é um tema bem diferenciado e polêmico. E eu me surpreendi assim, porque
É troca de casal, né? Primeiro, começa a questão da troca de casal. São dois casais. Então, ali são dois casais que têm destaque. E quando tem a troca de casal, e teve uma relação dela das duas mulheres também. Então eu falei assim, cara, as meninas não vão gostar. Não, não que tenha sido Mulher, foco do que romance, é não foi. isso? Tem um Ninguém vai casal ali do flopar. romance que se apaixona. Não tem não, como ninguém deixa você flopar, ninguém. A gente faz até Mas tem, campanha. olha. Não, mas tem livro que a gente sabe que vende mais, tem livro que vende menos. É normal isso. Então, mas às vezes eu gosto de arriscar mesmo, eu falo, não, isso não vai dar certo, mas se eu tô sentindo na minha alma que eu tenho que fazer aquilo, que eu quero fazer aquilo, eu tenho que. É como se você estivesse gerando um filho e você tem que colocar o teu filho no mundo, ele tem que sair. Então Sim. eu tenho que fazer. Então, assim, eu gosto muito, eu me arrisco muito, que teve momentos, claro, de críticas, né? Tem livros meus, por exemplo, que são muito pesados. Então tem leitor que não entende que é uma fantasia, que é um fetiche aquilo ali, que não é a realidade, é uma coisa para excitar, para mexer com as tuas emoções, pra você ficar, nossa, sabe? E tem gente que gosta exatamente. Eu, por exemplo, tenho gostos que eu quero que sejam saciados. Então, quando eu escrevo, eu sinto isso. Então, às vezes eu escrevo para mim, às vezes eu escrevo para o leitor. As pessoas falam que o livro é um produto. É um produto. Mas eu não Sim, gosto de ver o livro como um produto. Eu gosto de ver o livro como uma coisa muito íntima, muito sim. pessoal. É uma criação, é uma coisa que vem da minha alma, que vem de mim. Então, assim, sabe? Então, são coisas que eu acho que isso aí eu sempre diria para Nana do passado não perder e não deixar, porque isso faz parte da minha história, eu acho, entendeu? Da parte da Eu história que eu acho, construí. Nana, que você é assim, você não segue a moda, você é sempre autêntica. Você é original, você segue o seu ritmo. Ai, tem um monte de cowboy. Não é por causa que vai ter um monte de cowboy que eu vou entrar. Não, eu vou ser a minha autenticidade, eu vou ser a minha originalidade, vou fazer do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei, que eu já sei escrever, que mesmo fugindo da minha zona de conforto, ainda vai ser um negócio que todo mundo vai querer ler também. Então, no meio de tanta coisa, é um destaque seu, porque você continua na sua originalidade, a sua autenticidade, você continua sendo só você e não vai nessa moda de sempre tá, ah não, todo mundo tá gostando disso, vamos fazer isso. Não. Vou continuar fazendo o que eu gosto, o que eu sei que mais autoras vão, né, leitoras vão querer ler, pra também estar na Amazon. E nunca falar, vou flopar. Não, eu falei pra você, a gente faz campanha, a gente faz debate, a gente faz cartazinho, a gente faz outdoor, não tem problema, entendeu? A gente faz os livros chegar onde tem que chegar. Não, eu acho bem legal, sabe? Tem algumas autoras que eu sigo, que eu leio, que eu gosto muito, porque eu já sei que vem coisa assim diferente, né? E eu gosto muito dessa questão diferente. E eu acho que é legal a gente ter essa diferença também. Ter o pessoal que escreve o clichê, ter o pessoal que escreve a máfia, ter o pessoal que escreve uma coisa mais pesada, mais erotismo, uma coisa mais leve. Eu acho legal porque você vai alcançar diferentes públicos, né? Então, assim, o público, ele vai ter o que escolher. Ele vai ter, pô, agora eu tô na vontade de ler só, eu li um livro de época, me amarrei, então eu vou ler só época. Então, eu quero ler só máfia, eu vou ler só máfia. Então, isso é legal, ter o público. E o público é um público diferenciado, né? Cada um quer ler alguma coisa. Então, Sim, é eu acho bem verdade. legal a gente ter essa diferença toda no meio literário. Não, é verdade. Você também não escreve só livros de um gênero só. Não, você explora outros gêneros também. Você não faz somente um só, eu vou fazer só esse, só. Não, você já fez máfia, você já fez Dark, você já fez máfia, você já fez de BDSM, você já fez. Então você não fica somente focada em somente um gênero, em somente uma coisa. Não, você Fantasia. já fez outros pra cada um ler o que gosta. Ah, eu vou ler esse porque eu gosto mais da Nana desse jeito. Então você já fez um jeito que cada um possa se Isso. encontrar no seu mundo. Não tem que falar, nossa, essa autora aqui nunca escreveu um negócio que eu vou gostar de ler. Não, eu tô te dando opções de você Sim. escolher um pra você escolher e ver se você gosta de entrar nesse mundo. Sim, e também se não gostar, gente, porque é super normal. Tem leitoras que eu vejo às vezes uma avaliação que fala, olha, já tentei ler e não gostei. Tentei ler esse eu não gostei. E é normal, ela vai gostar de outra escrita, de outra autora.
é normal, é super normal. É isso que eu tô falando. Por isso que é bom a gente ter essa diversidade, porque a pessoa vai ter o direito de ler e saber se ela curte, se ela não curte, o que que ela gosta, o que ela não gosta. Entendi. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu queria muito, muito te agradecer por ter topado estar aqui com a gente, ter topado estar aqui no nosso espaço, conhecer um pouquinho mais da Nana. É um prazer imenso, uma honra gigantesca ter você aqui no nosso Pode Falar, de estar entrevistando essa autora que eu sou tão fã, de estar aqui conhecendo um pouquinho mais, de saber como é os bastidores da sua escrita. Então, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Nath, agradeço o convite, agradeço por estar aqui com vocês, agradeço as meninas, o pessoal que ficou aqui com a gente, todo mundo que vai ver. E agradecer muito ao público também, né? Ao carinho. Eu gosto sempre de agradecer, porque o carinho que eu recebo, tanto virtual quanto pessoalmente, quando a gente se encontra e tudo, é a melhor parte. Então, assim, muito obrigada a você e muito obrigada a todo mundo aí que tá com a gente. Também agradeço a todo mundo que assistiu. Todo mundo que não conseguiu assistir vai estar no nosso canal do YouTube. Vou pegar nosso videozinho, vou colocar lá pra todo mundo que não conseguiu ver hoje. Mas já vamos deixar aqui que a gente vai tentar marcar um com a Nana e com a Ive pra gente conhecer um pouquinho mais os vampiros que vem aí ano que vem. Então, fiquem preparadas, quem sabe dá tudo certo. A gente já tem uma nova live com a Nana e com a Ive juntas. Então, te agradecer de novo, meu amor. Sim, Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, pessoal. obrigada. Um beijo, Nana. E muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, um beijão. Tchau.